Este material é um oferecimento de AG Brasil, Inseminação Artificial, Tortuga DSM Nutrição Animal e Sanchotene Agronegócios, distribuidor exclusivo dos pivôs Lindsay na metade sul do Rio Grande do Sul, e uma realização da Lance Agronegócios. Olá pessoal, sou Eduardo Castilho, consultor da Lance Agronegócios. E eu sou o Renato Bittencourt, consultor da Lance Agronegócios. Esse é mais um vídeo do Projeto Integrare e nesse vídeo a gente vai falar para vocês quais os principais pontos a serem considerados na hora de fazer a IATF no rebanho. Eduardo, a gente sabe que a condição corporal é um dos principais, se não o principal fator que afeta no índice de prenhez do rebanho na IATF. Como que ocorre essa interferência? A condição corporal é um parâmetro de fácil avaliação e tem uma correlação muito grande com o índice de prenhez. Independente se for na monta natural, na inseminação artificial ou na própria inseminação artificial em tempo fixo, né? A partir dela a gente consegue classificar se essa fêmea está ganhando peso, ganhando condição corporal, né? Ou se ela está perdendo. Se a gente pontuar essa fêmea de 1 a 5, 1 uma fêmea extremamente magra e 5 uma fêmea extremamente gorda, então, desse modo a gente sabe que fêmeas extremamente magras, né, estão consumindo as energias do seu próprio organismo, quer dizer, estão consumindo gordura, tecido muscular e automaticamente estão deixando de destinar energia para promover ciclicidade, ao contrário de fêmeas que estão ganhando condição corporal. Quer dizer, fêmeas que estão iniciando a deposição de gordura subcutânea. A partir daí estão começando a destinar energia para a função reprodutiva, para a ciclicidade. Porque a reprodução é uma função de luxo nos bovinos. No que ela tem energia necessária para a mantença, ela vai começar a destinar energia, se for uma fêmea lactante, para a produção de leite. Ela conseguiu ter toda a energia necessária para a produção de leite. Se ela for uma primípara e tiver em crescimento, ela vai destinar energia para o crescimento. Se ela, a partir do momento que ela conseguiu destinar energia para o crescimento, ela vai começar a destinar energia para ganho de condição corporal, para a partir daí começar a destinar energia para a reprodução. Quer dizer, fêmea com baixa condição corporal ou com perda de condição corporal, a percentual de prenhez da IATF ou da inseminação é muito baixo. Não existe protocolo hormonal que vá suprir um déficit alimentar exagerado. Então, essa avaliação é muito importante. As minhas fêmeas estão ganhando condição corporal ou estão perdendo condição corporal? As minhas fêmeas estão num bom estado corporal? Sim. Bom, a minha chance de sucesso na IATF ou nas outras formas de acasalamento é muito grande. Então, considerando um rebanho sanitariamente normal, o principal indicador seria a condição corporal para classificar essas fêmeas em que a gente pode fazer IATF, que pode ir para reprodução ou não, né? Se essa fazenda tem um calendário sanitário adequado, a próxima triagem que a gente vai fazer é por condição corporal. E na questão de separação de lotes, Eduardo? Bom, é muito importante a gente ter manejos distintos para lotes biologicamente distintos. Quer dizer, uma novilha tem uma exigência alimentar totalmente diferente de uma primípara, que também é diferente de uma vaca plurípara. Nós temos diferentes categorias que devem ter diferentes manejos e muitas vezes diferentes protocolos de inseminação. Tá? Isso o técnico vai levar em consideração. O protocolo para novilha ele é utilizado de uma certa forma, com alguns cuidados, como evitar de utilizar dispositivo de primeiro uso nessas fêmeas. Além da gente categorizar os lotes, quer dizer, por novilhas, primíparas e pluríparas, é muito importante trabalhar com lotes distintos em idades de parição. Quer dizer, eu consegui fechar o meu lote de parição do meu terço inicial de parição, vou entrar num momento fazendo IATF nele. O meu lote do terço médio de parição, eu vou entrar num outro momento fazendo IATF, e o meu lote de terço final de parição, que eu vou entrar por último fazendo meu manejo de IATF em cima desse lote. Então, a categorização desses animais e separação por idade de parição é muito importante para obter um bom resultado. Nesse ponto, o mais importante, então, é que a separação de lote permite o manejo nutricional de cada categoria que estão em um momento biológico diferente, né? Além do que, também, Renato, permite trabalhar com distintos protocolos de sincronização também, né? E na questão de avaliação ginecológica? Eu acho que a avaliação ginecológica é muito importante
se não for fazer em 100% do lote, que seria o ideal, pelo menos numa amostragem significativa, né? Porque tanto uma avaliação ginecológica através de toque retal como através de ultrassonografia, ela nos dá como se fosse um raio-x do teu rebanho naquele determinado momento. Tu consegue avaliar as fêmeas que estão com o ovário 1, 2 e 3, quer dizer, fêmeas que estão ciclando, tá? Que tem folículos maiores que 8 milímetros, que tem fêmeas que estão quase ovulando com corpo lúteo, fêmeas que estão numa classificação 2, quer dizer, que tem folículos, porém não tem presença de corpo lúteo, os folículos ainda não são pré-ovulatórios, aonde um protocolo de IATF com a utilização de mais alguns hormônios te auxilia a tirar a fêmea daquele estado, né, para colocar ela no jogo, como a gente falou em vídeos anteriores, né? E o ovário classe 3, que é aquela fêmea que realmente o que adianta para ela seria um desmame ou esperar mais alguns dias, esperar um mês, 2 meses, ou um desmame precoce nessa própria fêmea, né? Então a triagem ginecológica das fêmeas se torna uma ferramenta muito importante por a gente saber como é que está aquele rodeio naquele momento dentro da conjuntura do protocolo. E na questão do inseminador, Eduardo? Inseminador é um ponto muito importante, né? Esse profissional ele tem que ser um profissional qualificado, ele tem que estar capacitado, treinado, né? E a gente tem que sempre levar em conta quantas fêmeas esse inseminador consegue inseminar naquele curto espaço de tempo, né? Então a gente sempre tem que ter uma pessoa para fazer o descanso daquele inseminador, acompanhar os dados, a gente tem que ter as anotações corretas para mim poder acompanhar o desempenho desse inseminador frente àquele lote que foi inseminado, né? Existem resultados diferentes, diversos trabalhos mostram os de inseminador para inseminador, né? Querendo ou não, é como se fosse uma habilidade manual, é como se fosse quanto mais tu treinar, melhor é a tua habilidade, e muitas vezes a gente termina botando os ovos na mesma cesta, né? Então a gente tem um lote muito grande, o inseminador realmente não é tão experiente, então se a gente pudesse ter uma divisão, ter 2, 3 inseminadores naquele lote, a gente termina mitigando o risco, né? E na questão de padronização de processos, porque a IATF nada mais é do que um processo dividido em vários subprocessos, que conforme serão melhor feitos, melhor será o resultado final, que vai ser a prenhez do rebanho. Com certeza, Renato. A IATF segue aquela máxima que diz que a prática leva à perfeição ou à quase perfeição, né? Como diz um vídeo que o Bruno Bangel falou, que a tendência de um ano sempre ser melhor que o outro. Quando a gente inicia fazendo protocolos numa fazenda A, no segundo ano de protocolos naquela fazenda A, os resultados são melhores. No terceiro ano, os resultados são melhores. Por quê? Porque tu vai chegando na questão perfeição, que a gente sabe que em biologia é muito difícil, né? Mas tu vai mitigando riscos, tu vai diminuindo riscos e erros, né? A tua equipe já está qualificada, ela já sabe quais são os procedimentos, que vai chegar o gado na mangueira, tal horário, que se tem que manejar aqueles animais, utilizando técnicas de bem-estar, os fármacos são aplicados da mesma forma. Então a gente tem a temperatura adequada de descongelamento do sêmen, vai se poder usar de repente um descongelador eletrônico. Então a gente começa a ter uma padronização de processo, isso faz com que a gente chegue em bons resultados, em excepcionais resultados, né? Bom, como quase tudo, quanto mais prática, melhor vai ser o resultado. E a questão do sêmen do touro, que a gente sabe que às vezes um touro na monta natural tem um resultado, comparando 2 touros, o touro A é melhor que o B, e no entanto na IATF o touro B pode ser melhor que o A, né? Como é que isso influencia? Não existe nenhum indicador ainda, Renato, que possa nos dizer que faz uma avaliação laboratorial e diz, o touro A é um touro que anda muito bem de IATF, né? E existem testes realizados dentro de laboratórios de centrais que nos dizem se essa dose após descongelamento é viável ou não. Porém, diretamente o resultado de IATF é através do retorno dos dados de campo. Então, no momento do produtor comprar o sêmen, ele tem que contatar a central e perguntar como tem sido o desempenho daquele determinado touro em rodeios de IATF. Quer dizer, a gente sabe que tem touros que têm melhor respostas à inseminação artificial em tempo fixo do que outros touros. Normalmente as centrais têm esses dados. Então, no caso de utilizar um touro dentro da fazenda, o ideal sempre é usar mais de um. Tá? Pegar touros que já tenham dados provados em cima da IATF e a gente começar, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Uma ferramenta que pode ser aliada
Aí isso é o ultrassom, né? Que dentro de uma mesma estação reprodutiva, tu consegue dali a 30, 35, 40 dias fazer um ultrassom e saber como é que foi o resultado daquele touro, né? Com certeza, Renato. Então, se a gente separar por lote de parição, separarmos por inseminador e por touro, após 30 dias, como tu diz, com a ultrassonografia, a gente vai ter dados consistentes para tomar a decisão e em tempo hábil ainda de fazer alguma correção no manejo antes que acabe a estação de acasalamento. De nada adianta usarmos essas técnicas e todas essas ferramentas se a gente não fizer o acompanhamento para poder gerir esse processo de produção, que é um processo muito importante e impactante no sistema, né? Sim, como quase tudo na pecuária, tem que ir experimentando, ver o que é o melhor e sempre medindo e tomando a decisão mais acertada para melhorar o resultado. Com certeza. Bom, pessoal, o objetivo aqui foi mostrar para vocês quais os principais pontos a ser levados em consideração quando for fazer IATF no rebanho para ter bom resultado. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Este material é um oferecimento de AG Brasil, Inseminação Artificial, Tortuga DSM Nutrição Animal e Sanchotene Agronegócios, distribuidor exclusivo dos pivôs Lindsay na metade sul do Rio Grande do Sul, e uma realização da Lance Agronegócios.